Eu especificamente estou morando em Bolsa Nova e nós temos que passar pelo Casqueiro para poder chegar aqui, né? E ali no alto do viaduto do Casqueiro teve um acidente e ficamos um tempo ali no ônibus. Então estava ligando para o nosso irmão para avisar que nós íamos chegar um pouco tarde. E sem contar os imprevistos, isso, que acontece na nossa vida no dia que a gente vem pregar, né? O homem pode chegar no horário bom na igreja é muito fácil, porque ele coloca, toma banho, coloca o terno, pega a Bíblia e vem. A mulher não. A mulher tem casa, tem filhos, né? E quando a esposa está trabalhando, tem que deixar tudo prontinho para quando o esposo chegar não haver murmuração. Então nós temos um habitado cotidiano muito intenso. Temos que cuidar de casa, de filhos, de esposo e ainda fazer a obra de Deus. E ainda combater. E ainda ir para a guerra. De salto para ir para a guerra. Então é uma batalha muito grande para nós mulheres estarmos ministrando a palavra de Deus. Eu ouço pessoas dizem, mas é um tal de pregador chegar atrasado, chegar, irmãos, misericórdia, vigia, porque há imprevisto em nossas vidas, amém? Nós estamos percebendo que o povo não abre a boca, o povo não dá glória, dá a impressão que eu estou no cemitério, que eu estou no velório, não estou entendendo, irmãos, amém? O nome da igreja é glória eterna, então essa glória eterna agora tem que ser eterna. Você tem que aprender a glória aqui para quando subir do canto da glória lá também, não adianta, irmãos. Não adianta. Você vai ficar de pé um pouquinho comigo aí. Estamos pegando terça-feira ali no Rio Branco. E foi bênção. Deus tem guardado a nossa vida de uma forma especial. Agradeço a Deus por essa oportunidade. A nosso irmão profeta Ruth, que tem confiado em nossa pessoa. Nós estamos ministrando a palavra de Deus. Missionária Camerine, seu esposo, pastor Carlos, né, o pastor. Eu esqueci o nome, Osvaldo, né? Do tempo ali na Nova Aliança, nos conhecemos há algum tempo, nosso irmão Ruth. Mas eu estou feliz por estar aqui. Você está feliz por estar aqui? Você já abriu a boca para agradecer a Deus por você estar aqui? Muitos tentaram e não acordaram, irmãos. Muitos foram trabalhar e não retornaram. Muitos entraram no ano de 2012 caíram, prostrados. Você está aqui, aleluia. Então agradeça a Deus por você estar aqui nessa noite de hoje. Agradeça a Ele. Número 8, pode soltar aí. Eu gostaria que você continuasse de pé. Porque o nosso Deus é o Jeová Jireh, o Jeová Rafa, o Jeová Shalom. E Ele tem providência para a minha vida e a tua vida, amém? Isso. Isso. Você souber ouvir comigo. Mas é do meu coração, veja. Porque Jesus ele está aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir aqui. Continua dando glória, igreja. Abre a boca para cá. Oh, Jesus maravilhoso. Isso é número 8 mesmo, amado. Bem, número 8. Esqueci um pouco a letra, mas peraí que o João vai me ajudar. Se você pensa que agora está melhor, hein? Glória. Aumenta o meu retorno em nome de Jesus. Coração talvez não vai aguentar.
segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis, no seu capítulo 4, no seu versículo 4, para minha e a tua meditação. O nome da campanha é a multiplicação do azeite? Como assim? Isso. A multiplicação do azeite. Quantos creem que o azeite vai descer aqui nessa noite de hoje? Porque azeite tem, o que falta é vaso, viu? Então se você é vaso, se coloque na posição de vaso, porque Deus quer derramar azeite na minha e na tua vida. Livro, segundo livro dos Reis. Cadê o glória? Posso ouvir glória a Deus? Eu quero já justificar a minha falta no ciclo de oração lá do Fria ontem, pois ontem eu passei praticamente o dia inteiro no hospital. Minha filha estava brincando no playground do prédio e acabou quebrando o dedo, que não quebrou, né? Conduziu o dedo ali, inchou. Eu tive que ir para o hospital, tá ela em casa com gesso nas mãos, na mão, no braço. E por isso nós podemos estar ali ontem no ciclo de oração da glória eterna na água fria. Mas Deus vai preparar aí uma quarta para nós estarmos dando glória lá naquela terra. Amém? Quantos acharam o texto bíblico? Diga amém. Amém. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Amém? Amém. Poder estar sentada no glória a Deus. Aleluia. Glória. Segundo o livro dos Reis, narra-nos uma história, um fato muito interessante na vida de uma mulher: a multiplicação do azeite. Aleluia. Olha, irmãos, eu vou falar desde já para você. Eu sou pentecostal até o osso. Quem me conhece sabe, eu gosto de barulho. Se eu que sou carnal gosto de barulho, imagine Deus, hein? Ele também gosta, viu? Ele gosta de ouvir o teu glória a Deus e o teu aleluia. Não é forçando barra, a gente obrigando a dar glória a Deus, porque ele gosta. E quando a glória sobe, ela desce. E eu tenho um jeito muito diferente de pregar. No seu segundo livro dos Reis, no capítulo 4, a epígrafe do texto narra-nos: Eliseu aumenta o azeite da viúva. A Bíblia nos relata que havia uma certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas. Uma mulher agora, por sua vez, ficou viúva. Uma vez que ela fica viúva, ela tem 2 filhos. Uma vez que ela tem 2 filhos, ela é dívida do marido. O marido agora morre e lhe deixa uma dívida. A Bíblia nos diz que nessa época aqui, quando o marido morria e deixava dívida, os credores iam pegar os filhos como escravo para ser paga a dívida. A Bíblia Sagrada também nos diz que agora os credores já estavam com o dia marcado, com hora marcada, para ir até a residência da mulher, pegar os seus 2 filhos como escravo para ir pagar a dívida. A Bíblia Sagrada também nos narra que agora a mulher, agora vendo uma situação caótica, por uma vez ser viúva, herdando uma dívida que não era dela do esposo, e agora desesperada por saber que os credores iam pegar os seus vecinos, ela corre atrás do profeta Eliseu. Quem era o profeta Eliseu? O profeta Eliseu era sucessor de Elias. Herdou a capa de Elias e herdou uma porção comprada do Espírito. Elias operou 7 milagres, Eliseu 14. Eliseu tinha uma porção dobrada da unção de Elias. Herdou a capa. Eu quero a capa de Elias. Você também quer? Pode dar essa dobrada. Se você quer essa dobrada, levanta a tua mão aí para adorar.
casa. A Bíblia Sagrada também nos diz que agora quando ela responde assim, olha, meu marido, o teu servo morreu, e tu sabe que ele temia o Senhor. Agora os credores estão vindo à minha casa para pegar os negócios de pensão. Eliseu olha para a mulher assim, olha para ele assim, mulher, o que tinha eu de fazer? Ei, às vezes corremos atrás de socorro errado, corremos atrás do homem, corremos atrás de Márcia Rosa, ou de Clemon, ou de Geraldo Guedes, corremos atrás da força do homem. Aí ela corre atrás do conselho de Deus, a força de Deus. Só Ele tem para mim e para você. É só Ele que tem solução para mim e para a tua vida. Eles não querem dizer para eles, olha para ele assim, mulher, que tinha eu de fazer? Eles não querem dizer assim, com as minhas forças, Eliseu, homem de carne e osso, eu não posso fazer nada pela tua vida, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso que pode mudar. Eu não posso fazer nada, mas o Deus Todo-Poderoso pode. Agora Deus manda ele fazer uma pergunta para a mulher. Mulher, declara-me o que é que tu tem em casa. O que é que tu tem em casa? Uma vez viúva, uma vez herdando uma dívida que não era dela, no primeiro instante não tinha nada. A tua serva não tem nada em casa. Primeiro, nem serva não era, quem era serva era o marido. Nem queria saber de Deus, mas quando o negócio arrochou, rapidinho ela falou que era serva. E ela disse, a tua serva não tem nada em casa. Depois ela volta o raciocínio e lembra que ela tinha uma vasilha de azeite. Como? Uma vasilha de azeite. Mas não era com azeite, era de azeite. Então isso significa que era um recipiente que guardava azeite. Quantos estão entendendo a palavra de amém? Uma vez que a vasilha guardava azeite, uma vez que a vasilha era usada para depositar um óleo precioso chamado azeite, ela estava melada de azeite. Por isso que a mulher, na primeira instância, quando o profeta perguntou o que é que tu tem em casa, ela disse, eu não tenho nada, porque não tinha azeite na vasilha, porque a vasilha estava melada de azeite. Quem sabe uma coisa? Quem sabe um pouquinho? Azeite simboliza o sol na minha tua vida. Nós somos o vaso. Tem o sol aí, tem o sol aí, tem o sol aí, tem o sol aí. Deixa eu ver. Deixa o vaso, tem o sol aí. Glória a Deus, aleluia. Peraí, mulher. O que falou? Eu tenho uma vasilha de azeite. Primeira ordenança. Manda teus filhos correr no meio da vizinhança e pega vasos emprestados. Ei, eu não quero saber como é que tu está com teu vizinho, porque não me interessa. E a tua vida também não interessa para o vizinho da esquerda nem da direita. Eu quero saber que Deus vai operar um milagre na tua vida. Eu vou dizer assim, como é que tu está com teu vizinho? Irmão, o vizinho não tem nada a ver com a minha vida, eu tenho a ver com a vida dele. Deus tem a ver com a minha vida, eu tenho a ver, prestar conta da minha vida para Deus. Corre, não tem que dizer assim, eu, na minha mente, ninguém prega. Eu imagino que todos ficaram zombando da mulher, viúva, tá devendo, os que não vão bater na porta, porque só não tinha marcado, vamos ver. E estava até rindo dela. Agora as crianças batem na porta pedindo vaso. Para que vaso? Se é viúva e não tem nada. Você não estou falando assim de mim, de você? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Mas é no nada que Deus vai operar o milagre. Você crê nisso? Você crê nisso? Não tem nada. Pode não ter nada hoje. Mas quando amanhecer vai ter. Quando amanhecer vai ter. Porque meu Deus é um Deus de providência. E Ele está descendo com providência na minha tua vida. Ele está descendo. Ai, meu Deus do céu. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho que ficar lembrando, mas para que a mulher quer fazer? Quer vaso? Viúva quer vaso? Para quê? As crianças correm no meio da vizinhança, de um canto para o outro e pegam vasos. E a ordenança de Deus para a vida da mulher foi que pegasse vasos vazios. Não era com nada dentro, vazios e muitos. Quando ela depositou os vasos pela casa, segundo a ordenança da parte de Deus para a vida da mulher. Agora entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos e deita o azeite.
O profeta Eliseu sendo usado por Deus, dizendo para a mulher entrar dentro do quarto e fechar a porta sobre ela e seus dois filhos. Eu vejo Deus falando assim para ela: entra, fecha a porta e vai orar. Porque porta fechada, quarto, simboliza comunhão, simboliza oração, simboliza buscar. A gente não é de graça, a gente tem que buscar. Está pensando que é de graça? Está pensando que as coisas de Deus é de graça? Está pensando que é chegar, citar e abrir a boca e receber de graça? Tem que orar, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. O azeite não se compra, não é de graça, tem que ir na fonte buscar. E buscando é só no jejum, é só na oração, só no joelho, não tem jeito. Você sabe por que muitos estão perecendo? Muitos crentes perecem. Muitas igrejas fecham a porta porque não vivem na oração. Jesus ele venceu porque ele vivia em oração. Venceu o diabo no deserto, quando ele jejuou 40 dias, porque ele venceu orando. Sem oração não vai. Sem oração não tem unção. Sem oração não tem renovo. Sem oração não tem revelação. Sem oração não há batismo do Espírito Santo. Sem oração não há lágrima. Sem oração não há arrebatamento, não há conversão de almas. Oração. Eu não gosto de orar, então vai ficar chupando dedo. Porque as coisas de Deus é só no joelho. É só na oração. Pessoal, eu quero dizer através do profeta Eliseu para a vida da mulher: entra no teu quarto e vai orar. É a única forma para Deus operar um milagre na tua vida. E a multiplicação do azeite acontecer. Após a mulher ter orado, agora ela começa a derramar. Pega a vasilha dela, tinha como uma vasilha de azeite. Eu creio que uma gota, eu creio que um tantinho assim. E aí ela começa. E quando ela começa a deitar aquele azeite que ela desprezou, ela dizia que ela não tinha nada. E quando ela começou a deitar, ou a despejar, cheios foram todos os vasos. Todos os vasos. Vaso da sala, vaso dos quartos, vaso na cozinha, vaso na área de serviço. Todos foram cheios. Porque azeite sempre tem, que acaba é vaso. Eu sou vaso, mas cadê? O azeite está jogando, cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Aleluia! A multiplicação do azeite aconteceu. Eu não vou passar para aqui não, viu, irmãos? Aconteceu. Primeiro, porque obedeceu. Segundo, porque orou. Terceiro, porque acreditou. Aleluia! Se não obedecer, não acontece milagre. Se não acreditar, não acontece milagre. Se não orar, não acontece milagre. Eu estou com a dívida. Ah, meu Deus do céu, até aqui. Vou entrar em campanha, mas campanha de prosperidade. Para ver se Jeová vai lá e risca meu nome. Eu vai lá e pôr o meu nome. Eu vai lá fazer o banco lá no cartão de crédito, hein? Se não tiver joelho, meu filho, não vai. Não vai. Não vai. Se não acreditar no sobrenatural de Deus, também não vai. Pode entrar em campanha e sair de campanha. Não pode entrar
azeite. O azeite multiplicou, certo? Mas tem a porém aí. Você vende o azeite, paga a primeira tua dívida. E tu e teus filhos viveram o quê? O resto. Hã? O resto. Eu não vou entrar nesse tópico não, porque ela já foi. Mas esse tópico aí é bom para quem não gosta de dizimar, para quem não gosta de ofertar. Quem não gosta de abrir uma palavra, né? É ver o resto, viu, bicho? É. Porque às vezes vem na mão e corre pro shopping. Corre pra roubar a praça, do tamanho dessa. Aqui, ó. E aí o resto é pra Deus. E a graça de Deus pra mulher foi pra viver o resto. E o resto de Deus não quer pouco. O resto de Deus não quer pouco. O resto de Deus é muito pra minha vida e pra tua vida. Eu gostaria. Eu não vou chamar ele aqui na frente, não, irmãos, bem? Gostaria que você pegasse o teu irmão em 2 e 2. 2 e 2, amém? 2 e 2, irmãos. Olha, ei, 1, 2, só. 2 e 2. 2 e 2, isso mesmo. Isso mesmo. As irmãs estão ligadas, hein? É glória. As irmãs aqui estão ligadas. Isso mesmo. Você vai orar pela vida dela e pela vida dele. Para Deus derramar unção dobrada na vida dele e na vida dela. Você pode profetizar o que você quiser, porque você agora é boca de Deus. Você pode profetizar a bênção. Você pode profetizar a prosperidade. Você pode profetizar bênçãos espirituais, dons espirituais, batismo, o que você quiser. Casamento, o que você quiser. Só não pode profetizar maldição, né? Você é boca de Deus na terra, viu? Eu vou estar louvando assim e você vai orar. Você vai orar. Se você sentir Deus aí, você pode dar lugar. Se você não sentir, você continua do jeito que você está. Mas eu acho meio impossível você não sentir Deus agora. Pode ser. Pode começar a orar, porque eu não vou orar. 7. 4. Tira o microfone do CD, amém? Se eu não me engano, é 4. Pode começar a orar, igreja. Eu quero ver você orando. Eu quero ver você orando. Isso, 4. Eu quero ver você orando. Deixa Deus te usar, rapaz. Que é isso?
que não é evangélico, você veio a convite de alguém, você veio ver e veio ter uma resposta da parte de Deus. Jesus está te convidando hoje para mudar a tua vida. Porque esse Deus maravilhoso, Ele é Deus de coisas novas, Ele é Deus de reforma e nem de remendo, e nem de melhora, porque quem melhora é Satanás. Deus, Ele transforma, Ele muda a página e faz uma nova história. Tem alguém para Jesus nessa noite de hoje? Jesus quer mudar a tua vida. Tem alguém para Jesus? Todos são evangélicos aqui nessa noite? Todos são evangélicos? Jesus, Ele quer mudar a tua vida, o teu cativeiro. Se todos são, as palmas para o Senhor nessa noite.